A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. São palavras de Jesus e diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou pelas suas ovelhas. Então que nós sejamos ovelhas do seu pasto. Quero usar como tema do dia de hoje, Jesus como pastor. De acordo com João, capítulo 10, verso 11, Jesus é o bom pastor. De acordo com João, capítulo 10, verso 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus não só é o bom pastor, Jesus é o pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor das ovelhas. Portanto, Jesus é o bom pastor e Jesus é o pastor das ovelhas. Em João 10, verso 16, lemos: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus é esse pastor, um rebanho e um pastor. Então Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor das ovelhas, Jesus é um pastor. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 20. Hebreus 13, 20, lemos assim nessa carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 20. Diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Portanto, Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é um pastor. E Jesus é o grande pastor das ovelhas. Vamos à primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 25. Olha o que Pedro fala: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor e bispo da vossa alma. Portanto, Jesus é o pastor da alma, é ele que cuida da nossa alma. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é um pastor. Jesus é o grande pastor e Jesus é o pastor da alma. Ainda em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 4, Jesus é o sumo pastor. Olha só, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Jesus não é só o sumo sacerdote nosso, da nossa fé, mas ele é o sumo pastor. Portanto, Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é um pastor. Jesus é o grande pastor. Jesus é o pastor da alma. Jesus é o sumo pastor. Salmo de número 23, verso 1, é um salmo bem conhecido que diz: o Senhor é o meu pastor. Portanto, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é um pastor. Ele é o grande pastor. Ele é o pastor da alma. Ele é o sumo pastor e Jesus é o meu pastor.
Como é bom ter Jesus como nosso pastor, que Jesus também possa ser o seu pastor. Jesus é o meu pastor. Salmo de número 80, versículo de número 1, lemos assim no Salmo 80, verso 1. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Jesus é o pastor de Israel, é ele que junta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é um pastor. Jesus é o grande pastor. Jesus é o pastor da alma. Jesus é o sumo pastor. Jesus é o meu pastor. Nada me faltará. E Jesus é o pastor de Israel. Vamos ler Mateus, capítulo de número 26, que é uma referência a uma profecia de Zacarias. Mateus 26, versículo de número 31. Lemos assim. Mateus 26, verso 31. Olha só, ele diz, está escrito, né? Então Jesus diz, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Uma cotação direta do livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, verso de número 7. Portanto, Jesus é o pastor ferido, o pastor que foi ferido pelas nossas transgressões. Então, Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor das ovelhas. Jesus é um pastor. Jesus é o grande pastor. Jesus é o pastor da alma. Jesus é o sumo pastor. Jesus é o meu pastor. Jesus é o pastor de Israel. E Jesus é o pastor que foi ferido por nós. O pastor ferido de Mateus 26, 31, conforme Zacarias 13, 7. E Jesus, para terminar essa meditação em Jesus como pastor, vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 11. Eclesiastes 12, 11, lemos assim: as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Jesus é o único pastor. Portanto, Jesus é o bom pastor, Jesus é o pastor das ovelhas, Jesus é um pastor, Jesus é o grande pastor, Jesus é o pastor da alma, Jesus é o sumo pastor, Jesus é o meu pastor, Jesus é o pastor de Israel, Jesus é o pastor ferido por nós e Jesus é o único pastor. Que nós possamos ser ovelhas do seu pasto. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 237 pastas com 6.750 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.